Audiobook do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém, por Gary Hennard. Capítulo 3. O script está escrito, mas não está gravado na pedra. A natureza das dimensões. O propósito deste livro é que você aprenda a se conhecer. Você mostrou o que você é, mas você não permitiu que o que é lhe ensinasse o sem. Depois de alguns anos viajando pelas principais cidades da América do Norte, cheguei à conclusão de que 2 delas eram as mais lindas. Claro, esta é uma opinião pessoal e qualquer um pode pensar diferente. Eu tinha estado em São Francisco 2 vezes antes, uma vez para conduzir um workshop em Muir Woods para meus anfitriões The Community of Miracle Center e em outro para dar uma palestra com meu primeiro editor, Sr. Patrick Miller. Obrigada, cuja editora Fierce Books, o fim do universo o desaparecimento do universo estava no mapa. Patrick e eu trabalhamos juntos para obter muita publicidade gratuita na internet, pulando de uma página de espiritualidade para outra, de modo que, quando uma editora maior, a Hay House, assumiu o projeto, o livro já estava em todas as livrarias da rede Barnes & Noble, nos Estados Unidos. Em minha segunda visita à área da Bahia, Patrick teve a gentileza de me mostrar São Francisco. Ele também me levou a Beverly Hills, que oferecia vistas incríveis, panoramas excepcionais. Meu novo amigo naquela época, Jane Bogart, que havia trabalhado com Patrick recitando habilmente um de seus livros para fazer um CD, um audiobook, e sua esposa Ellen, também estavam conosco. Enquanto nós exploramos a zona, tanto por terra como por mar, comecei a apreciar algumas das razões por que as pessoas amam a cidade perto da Bahia. A outra cidade na América do Norte que considero extremamente bonita é Vancouver, na Colômbia Britânica, Canadá. Embora eu não conheça todas as cidades, Vancouver quebra os moldes por sua beleza. Lembro que fiz minha primeira oficina lá em 2004. Embriagado com a beleza das vistas, caminhei com um novo amigo para ir comer. Então, quando estávamos saindo do restaurante para voltar para o workshop, meu amigo disse: "Ei, Eckhart Tolle está lá atrás, você quer conhecê-lo?" Claro, por que não? Meu novo amigo, que conhecia Eckhart, me apresentou a ele. Conversamos um pouco sobre nossos livros e percebi que ele era um homem muito simples e humilde. Não vi nada disso me fez pensar que não era autêntico. Não vi nada além disso que não me fez pensar que ele não seria autêntico. Mais tarde, achei notável como o encontro havia ocorrido. Quais eram as chances de eu sair para comer em uma cidade de 1 milhão de habitantes e acidentalmente conhecer Eckhart Tolle? Lembrei que os acidentes não existem. Dentro de 1 ano, nós 2 tínhamos sido filmados para aparecer em um filme intitulado Living Luminaries. Não foi um grande sucesso de bilheteria, mas foi visto por centenas de milhares de pessoas e ajudou a divulgar meu trabalho. Mais tarde, eles me entrevistaram para mais filmes, que vieram à tona ao longo dos 2 anos seguintes. Uma coisa leva a outra, e eu queria voltar para Vancouver só para ver a cidade, dando palestra ou não. Em São Francisco, eles me trataram como uma estrela do rock. Eu estava me perguntando se os artigos negativos que os outros 3 autores do curso escreveram sobre mim teriam tido algum efeito sobre o que as pessoas pensavam de mim. Não tardei muito tempo para descobrir. No congresso, apenas 3 autores conseguiram falar antes de toda a audiência. Eu era um deles, e os outros 2 eram 2 dos 3 autores que escreveram artigos negativos sobre mim. Eles nunca mencionaram os itens tal ocorrido e nem eu. Dos 3 palestrantes, o primeiro praticamente colocou os participantes para dormir. A seguir chegou a minha vez. Há altos aplausos que recebi com o público de pé antes mesmo de eu começar a falar. Indicou-me que as pessoas baseavam sua experiência de mim em sua experiência com os meus livros. Embora metade deles me conhecesse pessoalmente de minhas viagens pelo país nos anos anteriores, a outra metade só me conhecia pelos meus escritos. Às vezes peço às pessoas que levantem a mão para ver quantos leram O Desaparecimento do Universo, porque isso me ajuda a ter uma ideia de com quem estou falando. Naquele dia, 90% levantaram as mãos para indicar que haviam lido o meu primeiro livro. Falei durante 1 hora e 15 minutos, o que foi tudo o que me foi permitido.
Eu poderia ter falado por 5 horas. Eu incluí meu humor de espertinho. Eu sempre gosto de fazer isso em meus ensinamentos no curso. As reações do público ao final da palestra e as saudações nos corredores, nas refeições e em sessões de autógrafo confirmaram minhas suspeitas. A experiência de amor entre a maioria dos alunos do curso e eu não poderia ser afetada pela opinião dos outros. Com o passar do fim de semana, a conferência foi transformando-se em uma festa de amor. Alunos do curso que foram enfrentando há anos devido a problemas legais ou divergências quanto ao significado do trabalho, agora me abraçaram. Aí eu levei um susto. Era um grupo grande de alunos do SEM, que nem sempre concordaram em sua interpretação do curso, mas isso não me importava. Se você é aluno do curso e ficar com ele o tempo suficiente, eventualmente você percebe que o importante é perdoar. E o perdão é tudo o que preciso para fazê-lo produzir uma festa de amor. O amor segue o perdão tão naturalmente quanto, parafraseando nosso amigo Shakespeare, a noite segue o dia. O que vi me animou. Foi um triunfo da experiência sobre a teologia. Como o curso ensinou a todos nós no congresso, uma teologia universal é impossível, enquanto uma experiência universal não é apenas possível, mas necessária. Foi o que vi acontecer diante dos meus olhos. Não só me emocionei com a experiência de amor em São Francisco, mas também percebi que a sabedoria contida em um curso em milagres é exatamente isso, sabedoria. Sempre funciona, e as pessoas lembrem que o importante é perdoar. E essa é a única maneira que isso pode funcionar. Eu ia fazer uma parada em Portland, Oregon, no fim de semana seguinte, então eu iria para casa no Maine no meu aniversário e teria alguns dias de folga antes de partir para The Crossing em Austin, Texas. Mas pouco antes de partir para Portland, meus professores favoritos voltaram para me visitar e pareciam gostar de usar corpos para me ensinar que nem aqueles nem quaisquer outros corpos eram reais. Começou o mês de março de 2007. Minha preciosa Purchá falou primeiro. Purchá. Imagine, para meus parabéns, você deu a eles uma boa escovada energizante. Artem. Sim, por mais que eu odeie admitir, você fez isso decentemente. Gary, certo, Artem, não fique tão sentimental comigo. Ok, então vamos falar sobre o seu casamento? O que acontece com ele? Pergunta Artem. Gary, eu sabia que você era cruel, do seu jeito charmoso. Eu só enfrento o óbvio, querido irmão. Ok, continua Gary. Eu já te disse, não sei o que fazer. Eu ainda estou lá e a mesma coisa acontece com Karen, mas não está funcionando mais. Você tem algo a dizer que possa me ajudar? Sim, responde Artem. Vá para casa quando chegar a hora e retome a situação a partir daí. Ai, eu te odeio, diz Gary. Por que você não sai e me deixa ir com o Purchá? Artem, eu sei que você não me odeia, mas você não se importava de vir com Purchá, não é? Purchá. Gary, você sabe que, como um mestre ascenso, não estou realmente interessado em esse tipo de intimidade física. Não que haja algo de errado nisso, mas meu amante é Deus. Vamos, Purchá, vai acabar em 1 minuto e você não vai sentir nada. Brinca, Gary. Purchá, por alguma razão eu duvido, mas só como hipótese, o que você me diria se você realmente tentasse me conquistar com amor romântico? Gary, eu diria a você que se você fosse eu e eu fosse você, eu te amaria mais do que eu me amo. Mas se eu fosse o universo e você fosse uma galáxia, eu consumiria você e eu digeriria a sua essência com as entranhas do meu ser. Purchá, aposto que você diz isso a todas as garotas. Artem agora quem continua. Apesar de sua resistência, vamos deixar você ir para casa, para Karen. E Purchá estava certo, seu trabalho está indo bem. Há um tópico que gostaríamos de discutir com você hoje, se você estiver disposto a isso. Gary, vocês sempre têm coisas interessantes para contar. Do que se trata? E isso não significa que eu desisti de você, hein, Purchá? Artem, você se lembra daquela vez que dissemos que você havia praticado o perdão suficiente para evitar um acidente de carro? Ah, sim, diz Gary. Eu estava no cinema, eu tinha escolhido um filme muito ruim e pensei que se eu tinha tomado uma decisão ruim. Mas então você me disse que se eu não tivesse praticado o perdão, teria escolhido outro filme, teria saído em outro horário, com consequências sérias. Graças ao perdão, houve uma lição que não precisei mais aprender.
Meu aprendizado tornou a lição dolorosa desnecessária e me levou a outro tipo de cenário. É algo semelhante ao que é dito no início do curso. Mencionam dimensões temporárias e disse que o milagre, que é o tipo de perdão que vem da causa e não do efeito, opera em todas as dimensões temporais. Artem. Bem, e se eu dissesse que as pessoas não podem fazer isso, nesse nível individual, mas que a raça humana como um todo pode fazê-lo? Gary, Jesus, nunca pensei nisso. Isso significa que tudo pode ser alterado com base no que a raça humana pensa como um coletivo? E quando eu digo ser alterado, não quero dizer que o script possa mudar, porque não pode. Há algo mais do que ocorre quando falamos em mudar as dimensões temporais? Artem, exatamente, Gary. Por exemplo, todas as previsões que fizemos com você, com você sobre o futuro, em nossas 2 primeiras rodadas de visitas, além de tudo isso que dissemos aqui, poderia ser considerado nulo e sem efeito se a raça humana mudasse para outra dimensão do tempo. Se um número suficiente de pessoas praticar o perdão, você poderia mudar o cenário, e também seria possível que o Espírito Santo apagasse a velha fita. Assim como o Espírito Santo reduz o tempo de um indivíduo e o torna a mudar-se para uma pessoa para frente no esquema geral das coisas. O mesmo pode ser feito para o mundo como um todo. Porchá. Você sabe como às vezes você aluga um DVD que contém finais alternativos? Você também pode escolher outro final para o filme que está assistindo. Gary. Sim, não gosto de finais alternativos porque prefiro filmes cujas obras de arte que são obras de arte acabadas. Mas eu não me importaria se a raça humana completasse e mudasse para algo melhor. Porchá, ok, lembre-se disso. Mesmo se você escolher ver aquele final alternativo, ele já foi filmado. Portanto, você não está realmente alterando o script. Você está vendo outra parte dele e a parte antiga está sendo apagada. Você não fabrica um novo resultado que já está em marcha, pois ele já está lá. Gary, entendi. Como diz o curso, você apenas revisa mentalmente algo que já está ocorrido. Este aspecto do processo nunca muda. Porchá, isso mesmo. Gary. Então, voltando ao cenário que você me mostrou antes, um dispositivo nuclear. Você não disse que tipo de dispositivo nuclear e até onde eu sei, pode ser uma bomba suja, pode explodir em uma cidade grande. Você mencionou isso. Há 4 cidades que correm mais riscos de sofrer um ataque: Nova York, Los Angeles, Londres e Tel Aviv. Mas agora você diz que seria possível evitar esse ataque? Correto, responde Porchá. Mas observe que não dissemos que você o evitará. Dissemos que é possível evitar isso mudando para um cenário diferente. Os indivíduos e a raça humana como um todo sempre determinam através de suas escolhas as experiências que vão ter. Artem. Agora queremos avisar uma coisa: praticar o perdão não garante que você sempre terá um resultado agradável e você não determina se você muda a dimensão do tempo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso, porque o Espírito Santo pode ver a foto de uma perspectiva maior e você não pode. Jesus não foi dado para experimentar coisas agradáveis no final de sua aventura terrena, mas o Espírito Santo sabia que poderia lidar com eles. Seu perdão foi tão adiantado que ele foi curado de toda culpa e, portanto, que ele não podia sentir nenhuma dor. Portanto, não espere que coisas boas sempre aconteçam. Seu trabalho é perdoar, seja o que for. E conforme você progride, você tem que aprender a confiar no Espírito Santo. Você está fazendo isso e deve continuar. Toda a raça humana deveria fazer o mesmo. Existem algumas questões importantes a serem tratadas no nível da forma. Elas não são reais. E não estamos aqui para torná-los reais, mas podemos fornecer alguns conselhos sobre como perdoar essas coisas. Gary, quando você diz essas coisas, parece que muita coisa está acontecendo. São as mudanças climáticas e terrorismos. E muitas pessoas pensaram que em 21 de dezembro de 2012 seria o fim do mundo. Portanto, farei a pergunta óbvia: o que há relacionado a 2012? Artem, o mundo não vai acabar em 2012. Isso seria muito simples para o ego. O ego quer que o jogo continue. Desde que o livro do Apocalipse foi escrito, em cada século houve várias ocasiões em que as pessoas, às vezes muitas pessoas, achavam que o mundo ia acabar. Nunca é assim. Como já indicamos antes, 2012 é o início de um novo ciclo. Os ciclos se repetem de maneiras diferentes.
Como as coisas ficaram maiores e mais rápidas, parecerá diferente, mas na realidade não é. A forma difere, mas o conteúdo não. Quanto à forma, parece que os Estados Unidos começam a cooperar melhor com o resto do mundo para resolver problemas globais como a mudança climática. Porém, será difícil, porque muito tempo foi perdido e os mais poderosos do mundo têm sido parte do problema e não parte da solução. China e Índia também fazem parte do problema, e é claro que o clima do mundo está ficando mais chateado. Sem brincadeira, diz Gary. Artem continua. Mas antes de prosseguirmos, conte-nos uma piada, o próximo tópico é bastante pesado e seria bom para iluminarmos um pouco. Gary. Ok. Um cara lê um anúncio no jornal que diz: estou vendendo um cachorro falante por 100 euros. O cara está curioso, então ele liga para o número e guia-o até a casa onde está o cachorro. Quando o homem que quer vender o cachorro diz: o cachorro está em outra sala, você pode ir lá e falar com ele se quiser. De maneira que o cara vai para outra sala e verifica se é verdade. O cachorro pode falar. O cachorro diz a ele que antes ele estava na CIA e que o enviaram para espionar, porque ninguém suspeitava que um cachorro pudesse ser um espião. Eu estive no Kremlin espionando os russos e forneci informações ultra-secretas à CIA e tinha feito todos os tipos de trabalhos especiais. A agência o considerava um herói e conseguiu se aposentar com a mesma idade que os humanos se aposentam, mas na equivalência temporal de cães. A agência concedeu-lhe uma pensão e agora ele estava pensando em escrever suas memórias. O cara ficou maravilhado. Ele foi até o dono e disse: esse cachorro fala mesmo. Não sabe o que tem aqui. Você poderia obter 1 milhão de euros. Por que você está vendendo por apenas 100 euros? E o dono diz: esse cachorro é um mentiroso. Ele nunca fez essas coisas. Puxa, muito bem. Gary, é uma história verdadeira. Artem, você estava começando a falar sobre o tempo. Ah, sim, diz Gary. Notei pela primeira vez durante a tempestade de gelo aqui há 9 anos atrás. A temperatura ficou abaixo de 15 graus durante dias. Isso indica que tudo é fatal. Eles tiveram que substituir todos os postos telefônicos do estado. Eles literalmente se separaram. Aconteceu isso em janeiro de 98. Trabalhadores de todo o país tiveram que vir para mudar os postes. Eles fizeram o trabalho em 1 mês e foram tratados como heróis. Foi a primeira vez que percebi como perdemos a energia no meio do inverno por 23 dias. Graças a Deus, os pais de Karen tiveram um fogão a lenha, mas arriscamos a vida para chegar lá. E desde então tem anos em que tivemos nevascas recordes. Mas no ano passado, no inverno de 2006 e 2007, não nevou nada. As pessoas na estância de esqui enlouqueceram. Ao mesmo tempo, a cidade de Nova York teve a maior queda de neve em um único dia em sua história. E em Ohio, choveu por 44 dias seguidos. Isso não foi nada do que poderia parecido com o que já tivesse acontecido antes. Está ficando bíblio por aí, cara. Puxa. Falando em clima estranho, este ano vai nevar em Bagdá pela primeira vez na história. Londres terá seu primeiro tornado. A Califórnia receberá apenas 5 litros por metro quadrado de chuva ao longo do ano. Haverá seca no sudeste e no sudoeste. E no próximo ano haverá inundações terríveis no centro-oeste. É como se sempre acontecesse a mesma coisa. Há muita ou pouca chuva. Há muita neve ou não há nada de neve. Está muito frio ou insuportavelmente quente. Tudo é extremo. O tempo normal está desaparecendo. As tempestades serão maiores e mais prejudiciais. Gary, e você diz que o mundo fará um esforço real com a cooperação dos Estados Unidos para resolver o problema? Porchá, certo, mas vai chegar perto de uma catástrofe climática. Os chineses não irão cooperar. Ah, a propósito, o desaparecimento do universo vai se sair bem na China continental. Gary, você está brincando, eles nem deixaram entrar na China continental. Eles não gostam de livros que falam muito de Deus. Puxa, isso é verdade. Mas o que o governo comunista chinês realmente teme é possíveis ameaças ao Partido Comunista e este não é o seu caso. Então, no final, eles deixarão seu livro entrar. Gary, ótimo, talvez eu possa ir lá algum dia. Talvez, diz Purchá, mas não se esqueça de consultar-nos e ao Espírito Santo, que é o mesmo, antes de decidir ir a qualquer lugar. Você nunca sabe quando é momento certo ou um momento seguro para visitar um país, a menos que o contrário
ao menos que, ao contrário, você pergunte para saber a resposta. Você pretende falar em todos os 50 estados? Sim, responde Gary, vou fazer 40 este ano. Puxa, tudo bem, mas não se esqueça de fazer pausas e ser gentil consigo mesmo. Além disso, embora no passado tenhamos aconselhado você a responder às perguntas de seus críticos, isso não significa que você sempre terá que fazer isso no futuro. Nota: escrevi um artigo em resposta aos ataques que foram publicados contra mim e respondi às questões levantadas. Depois, por esta razão, o Dr. Michael Myrtard, um conhecido e respeitado professor do curso, escreveu uma resposta separada para todos os artigos. O título era Um Curso de Meganet, que inclui este parágrafo. Na maioria das vezes, Gary recentemente ofereceu a seus detratores e a todos os interessados uma brilhante defesa, ponto a ponto, que expõe muitas inconsistências e falsas verdades. Esta defesa foi impressa na revista Milagres. Em um tribunal humano, Renard ganharia facilmente, mas vale a pena mencionar aqui que ele poderia ter tomado a estrada principal, como Ken Wapnick fez, e ignorado aqueles que o atacavam. No entanto, sua escolha de responder também pode fazer um bem maior ao expor as hipocrisias que foram infiltrados na comunidade de um curso em milagres, principalmente entre alguns de seus facilitadores, e que muitos nem estudaram o curso. Percebi que Michael estava certo quando disse que eu poderia ter pegado a estrada e ignorar as pessoas, que embora vivessem em casas de vidro, escolheram jogar pedras. Mas a orientação recebida de Artem e Purchá foi para responder. Até então, ouvir meus guias em geral me serviu bem. No entanto, eu pensei que a opção de ignorar aqueles que me atacaram poderia muito bem ser meu guia para o futuro. Afinal, eu já havia respondido a todas as perguntas em público e mais de uma vez. Talvez fosse hora de relaxar. Essa ideia me deu muita paz, e o que Purchá acabara de dizer confirmou isso. Gary: bom, eu mesmo havia considerado essa linha, mas obrigado por dizer para mim. A propósito, estive pensando sobre uma das previsões que você fez no desaparecimento do universo. Muitas pessoas que não perceberam que demorou 9 anos para fazer este livro, já que as visitas eram muito numerosas e muitas vezes, frequentemente, elas eram amplamente espaçadas, especialmente no final. Você fez uma previsão incrível para aquela época. Embora a economia dos Estados Unidos estivesse em boa forma durante a presidência de Clinton e estávamos indo muito bem, você disse que o país pioraria e a Europa ganharia poder político e econômico. Não posso acreditar quando o dólar caiu desde que o primeiro livro foi publicado. Algumas pessoas não gostaram do que você disse, mas você estava certa. Talvez seja hora de repensar algumas de nossas políticas. Purchá: a Europa também terá suas desvantagens, mas depois se recuperará com força. O problema é que as políticas dos Estados Unidos não são políticas, mas cálculos. Eles são projetados para que alguns ganhem muito dinheiro e o resto podem ir para o inferno. E você diz que não entende porque as coisas não funcionam. No caso dos Estados Unidos, não é questão de repensar, é uma questão de colocar-se e zerar o pensamento. Não se pensou no bem maior. Mas chega de política. Você tem algumas eleições históricas para frente que acontecerão em breve e você não quer que este livro seja lançado até depois delas. Gary: por quê? Você vai fazer uma previsão? Isso não contradiz o que você tem a dizer sobre escrever mais livros? Purchá: não, haverá mais livros depois disso, mas vamos salvar os nossos por enquanto. Enquanto isso, lembre-se sempre de que o seu trabalho é perdoar. Seu mundo com a ajuda do Espírito Santo. Deus não trouxe você aqui, mas o Espírito Santo cuidará de você enquanto estiver aqui. Gary: ok, digamos que a raça humana continue como está agora, não importa o que aconteça. Pratique muito mais o perdão. O que vai acontecer no sonho? Eu sei que tudo é para perdoar e também que essas são as lições que o Espírito Santo quer aprender, mas mesmo assim ainda é interessante ter um vislumbre do que é iminente. Artem: se não aumentar o número de pessoas que praticam o perdão, essas são algumas das coisas que vão acontecer. Haverá eventos e processos positivos e negativos como sempre. A principal diferença é que se mais pessoas praticassem o perdão, algumas das coisas mais terríveis não aconteceriam. Muitas dimensões, os tempos são muito parecidos. As diferenças podem ser pequenas, mas importantes.
Gary: como se eu não tivesse sofrido aquele acidente de carro apenas em uma escala. Artem: exatamente. Você está em todas essas dimensões de tempo agora. Você vive vidas simultâneas. Você não pode ver porque está atrás de uma barreira mental causada pela ideia de separação. Como dissemos, você é não espacial e não linear. Você está em toda parte, mesmo na ilusão. Mas dentro da estrutura linear e espacial, apenas você experimenta um pouco a cada vez. Gary: já estou experimentando mais do que posso suportar. Artem: ei, você faz isso muito bem. Você conhece ótimos lugares, você fica em bons hotéis, você come em restaurantes elegantes, você recebe muita atenção das mulheres. A propósito, como você explica isso? Gary: é fácil, elas acham que eu sou gay. Artem: sim, isso nunca é demais. E agora que viajo tanto pelo mundo, onde você diria que as mulheres mais bonitas são encontradas? Gary: isso é fácil, em aeroportos. Muito observador, diz Artem. Cara, você poderia agir como um adulto por alguns minutos? Diz Porchat. Ok, mas já que tocamos nesse assunto, vou contar como os homens pensam, diz Gary. Porchat: isso é bom. Como os homens pensam, Gary? Gary responde: é simples. Se você não pode ter algo como a mulher, que se exploda. Porchat: isso explica muita coisa. Bem, e essas previsões, Artem? Artem agora quem fala. Sim, durante este século haverá muitas novas formas de energia. Algumas já são usadas de forma limitada e continuarão a ser desenvolvidas. O vento é um bom exemplo. Estará mais presente. Da mesma forma, a tecnologia para converter carvão em gasolina barata, que já existe, avançará e será possível aplicá-la sem agregar mais poluição à atmosfera. O carvão é a causa dos maiores problemas climáticos. Não nos carros, mas quando se encontra uma maneira de queimar carvão sem poluir a atmosfera, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que tem reserva suficiente para os próximos 250 anos, de repente se tornará a Arábia Saudita do mundo. Claro, você terá que desenhar uma política energética que vai além do propósito de enriquecer a alguns. Você tem que desenvolver maneiras inteligentes de produzir energia em vez de perder tempo construindo mais usinas nucleares, como alguns propõem. Neste século, serão criadas turbinas subaquáticas impulsionadas por correntes como a do Golfo para produzir energia limpa e ilimitada. Gary: uau! Não seria divertido se alguém desenvolvesse isso e então a corrente do Golfo parou de fluir por causa do aquecimento global? Artem: ainda neste século, viagens de metrô em alta velocidade vão revolucionar o transporte. Que diabo é isso? Pergunta Gary. Vamos deixar você experimentar, responde Artem, embora você que viaja tanto gostaria que isso fosse agora. Porchat: nos Estados Unidos, onde a indústria automobilística entrou em declínio acentuado, os híbridos serão a grande novidade. O carro elétrico vai melhorar e se tornará popular, especialmente nas partes ocidentais do país. Você ainda terá carros que funcionarão com ar comprimido. Gary: espero que não fiquemos sem ar. E o etanol? Ah, sim, diz Artem. Somente em um mundo onde milhões de pessoas estão morrendo de fome você usaria o milho para convertê-lo em combustível. Não é necessário, mas é o suficiente. É suficiente estúpido para ter o governo trabalhando satisfeito. Portanto, existe uma maneira de produzir energia ilimitada de uma forma livre, mas foi suprimido no último século. Em uma dimensão de tempo é revelado, em outra não é. A maneira como as pessoas usam a mente determinará o que você vai experimentar. Gary: energia gratuita, minha mãe. A propósito, você disse uma vez que os carros movidos a hidrogênio se tornariam a última moda. Artem: sim, mas dissemos que aconteceria primeiro na Europa. Estados Unidos é muito longe disso e isso traz um dos cenários. Se as pessoas suficiente avançarem espiritualmente, as formas de energia que já mencionamos seriam suficientes para colocar o país em muito boa forma. Depende de você. Se você decidir, para fazer essas coisas funcionar, você não precisará de nenhuma outra forma de energia. Enquanto isso, haverá uma tendência de diversificação. Você verá muitos tipos de carros diferentes. É como a sua atual indústria de comunicação. As pessoas passam de canais de televisão para a internet e outras formas de entretenimento, como vários tipos de dispositivos eletrônicos que estão surgindo. As coisas não serão tão simples quanto antes. Gary: você realmente não pode dizer nada com certeza sobre o terrorismo nuclear?
Puxa, não seria legal. Além disso, não se esqueça que não apenas o terrorismo nuclear está no radar. A ameaça nuclear global não acabou, incluindo a Rússia e seus vizinhos e os Estados Unidos. Então você tem a Coreia do Norte e seus alvos potenciais, Coreia do Sul e Japão, sem falar no Havaí e na parte ocidental dos Estados Unidos. E depois há a China. O panorama é complicado pela corrida entre a Índia e o Paquistão, com a China no meio, mais Israel e Irã. É uma projeção selvagem, querido irmão. Artem, em menos de um ano, um novo ciclo de atividade começará. Terá uma duração de 5 anos, este novo ciclo de atividade solar, e atingirá o seu pico em 2013. Provocará efeitos em uma ampla variedade de campos, desde o clima até eventos humanos. Sua atmosfera não é a única coisa que será influenciada. Há muitas coisas que influenciam. Há muitas coisas que você não pode ver, e isso ajuda a manter o show acontecendo. E claro, tudo isso simboliza algo mais profundo, uma culpa inconsciente no nível da mente, que é remota ao afastamento de Deus, que gera culpa e medo em massa. Puxa, traços de água na Lua e gelo em Marte serão descobertos, o que significa que há água, mas em grande quantidade. Finalmente, como dissemos no passado, evidências sólidas serão encontradas de que antigamente havia uma civilização inteligente em Marte, embora a princípio não se sabia que eles eram seus ancestrais. Você começará a colonizar Marte. Os cientistas acabarão por descobrir que o seu DNA não poderia ter sido originário apenas em seu planeta. Guerras serão travadas novamente com drones no céu e com robôs no chão, que enfrentarão as pessoas, e isso dará uma grande vantagem ao lado de quem tiver a tecnologia mais avançada. Os membros das Forças Armadas serão treinados em campos de treinamentos virtuais. No momento você está preocupado com o petróleo, mas o que realmente deveria se preocupar é a água. A falta de água potável e de água para irrigação tornar-se-á um problema sério, um problema cuja solução você deve planejar agora. Artem, a ideia de universos paralelos e múltiplas dimensões de tempo existem em várias teorias científicas. Os metafísicos e as pessoas preocupadas colocam a espiritualidade não são os únicos que acreditam com a espiritualidade não são os únicos que acreditam em sua existência. Mas os cientistas vão conhecer a natureza das dimensões, porque quando as lições são aprendidas e essas dimensões se tornam desnecessárias, o Espírito Santo as apaga e elas nunca mais serão vistas novamente. Muitos acreditam que o seu universo é infinito, mas não é. Como o curso ensina, através do Espírito Santo foram colocados limites em sua capacidade de criar falsamente, e todos acabarão aceitando a verdade, como J ensina. Aquele que aceitam a expiação para todos aqueles aceitarem a expiação é uma questão de tempo. Pode parecer contraditório se ligarmos ao livre-arbítrio, dada a inevitabilidade da decisão final, mas na realidade não é assim. Gary, então, o único livre-arbítrio que temos como prisioneiros da ilusão é a capacidade de escolher o Espírito Santo, que nos liberta em vez do ego, que nos aprisiona. Se escolhermos ficar aqui, o resultado será sempre a morte, mas se escolhermos ir para casa, o resultado será a vida eterna. Puxa, excelente. Além disso, no futuro, os cientistas poderão gerar órgãos compatíveis com seu corpo, imunes à rejeição, e poderão fazer com que um coração que parecia morto por muito tempo volte a bater. E os cientistas, assim como outros, começarão a pensar cada vez mais, não apenas sobre a Terra, mas na totalidade do universo, como em um organismo vivo. Eles verão como os embriões dão à luz às estrelas e você entenderá que muitas entidades são tão vivas como os humanos, mesmo que não respirem oxigênio. E como se tudo isso não bastasse, neste século os contatos com alienígenas. Eles já ocorreram, mas os cientistas não os confirmaram publicamente. Artem, a propósito, você cometeu um erro no último livro. Você se lembra que você mostrou seus milhares de corpos diferentes e no final você esperava ver como seria Artem nesta vida? Puxa, bem, nós não deixamos você ver essa pessoa. Então você quis voltar e ver como eram Tomás e Tadeu. Para conseguir isso, no livro você disse: você pode voltar mais um?
Claro que sabíamos o que você queria, porque podemos ler sua mente e mostramos Tomás e Tadeu. Mas se nós apenas voltasse, você não os teria visto. Você teve cerca de 20 outras vidas entre eles, incluindo aquele em que você era um índio americano com o Big Sun, aquele que você era Roger Sherman e aquele em que você morreu no Álamo. Nota: das minhas visões, ou minhas memórias, sonhos e com a ajuda de reconhecidos médiuns, aprendi que em uma vida anterior fui um homem chamado William Harrison, em Ohio, que morreu no Álamo. Eu também era Roger Sherman, um dos signatários da Declaração de Independência e um congressista de Connecticut, um homem muito respeitado que ajudou a fundar o governo americano. O renomado médium Kevin Harrison, que se apresenta em transe, o mesmo que Shirley MacLaine fez famoso em seu livro e filme O que eu sei sobre mim, confirmado por meio de seu guia espiritual, o mestre Ascensio Arson Ri, que em outras vidas eu fui Roger Sherman e São Tomás. Gary: sim, como um desses políticos, posso te dizer, eu entendi as palavras erradas. Artem: agora vamos contar uma coisa que você achará difícil de aceitar. Você já especulou sobre isso, então não é uma ideia completamente nova. Mas a maioria das pessoas não sabe, e mesmo que já tenha ouvido, não sabe se é verdade, de maneira que temos que dizer a verdade. Ok, diz Gary, você parece muito sério. Artem: setores do governo dos Estados Unidos estavam ativamente envolvidos no sequestro dos 4 aviões e nos ataques ao World Trade Center e o Pentágono, que causaram a morte de quase 3.000 pessoas. Estados Unidos e outros países nos Estados Unidos e outros países em 11 de setembro de 2001. Gary: diga-me que você não disse o que eu acho que disse. Artem: sim, sinto muito. Há evidências abundantes disso. As Torres Gêmeas não desabou de acidentes de avião ou incêndio. Nenhum arranha-céu nunca desmoronou assim devido a um incêndio. Os prédios foram implodidos de dentro, como quando demoliram um hotel em Las Vegas. Os sequestradores foram levados a pensar que estavam agindo sob ordens de sua organização terrorista, quando na verdade foram usados pela CIA. Eles fizeram exatamente o que a CIA queria que eles fizessem. Eles desempenharam seu papel pensando que estavam respondendo a seus próprios líderes. Como as comunicações eram muito arriscadas, não foi difícil manipulá-los dessa maneira. Além disso, os sequestradores não eram as pessoas que o governo identificava como tal. E os aviões que atingiram o World Trade Center não eram os aviões sequestrados. Eram aviões vazios, guiados por controle remoto. A Al-Qaeda não organizou os ataques, nem Osama Bin Laden, embora tenham ficado felizes que esses créditos lhe foram atribuídos. Ele era o assassino perfeito para o governo escolher como cabeça de ouro. Ouça o que milhares de físicos e engenheiros disseram sobre o que aconteceu no World Trade Center e no Pentágono. Pesquise. Não ouça as organizações. A verdade é que os membros de seu próprio governo, ligado em especial ao vice-presidente, que aliás estava no comando de defesa aérea em torno de Washington naquela manhã, que eles queriam que ele produzisse um Pearl Harbor para o governo ganhar poder sobre o seu próprio povo e poderiam vagar livremente pelo mundo. Você já viu alguns dos resultados. O presidente Bush não foi informado de nada, pois os organizadores queriam que ele também desempenhasse seu papel. As pessoas que cometeram esses grandes crimes contra a humanidade, que se achavam inteligentes, pensou que o Iraque seria uma vitória fácil. Eles estavam errados e também se enganaram ao pensar que os testes não vão acabar convencendo as pessoas da verdade. Isso, porém, ainda está muito longe. Há pessoas que já sabem a verdade, mas a maioria dos americanos são ovelhas que acreditam no que lhes dizem os telejornais, que estão nas mãos das corporações. Por sua vez, as corporações e os governos nacionais são controlados por poderes bancários, como o Federal Reserve Board e bancos centrais, propriedades dos mais poderosos na Terra. Estes são os indivíduos que querem o domínio global. O verdadeiro calcanhar de Aquiles da ilusão do 11 de setembro é o Edifício 7. Foi implodido mais tarde naquele mesmo dia. Nenhum avião o atingiu. E ficava a um campo de futebol do World Trade Center. E era a sede da CIA na cidade de Nova York.
Provas de que a CIA estava envolvida tiveram que ser destruídos. No entanto, os supercupins usados para implodir o edifício não foram completamente destruídos. Na cena, eles encontraram os restos deles. E após o ataque, o calor e a energia foram medidos desenvolvido por esses supercupins. Havia muito mais energia na cena do crime do que poderia ter sido gerado pelo cenário apresentado pelo governo e sobre o qual a investigação do Congresso carimbou seu selo de aprovação. Gary, por que vocês não me contaram isso antes? Artem, pense, Gary. Você não estava pronto. Nossa última visita da primeira série foi produzida logo após o 11 de setembro. Você tinha muito o que fazer durante o próximo ano e meio, apenas para publicar o primeiro livro. Você estava em estado de choque como o resto do país. Naquela época, não teríamos feito você fazendo algum favor ao publicar um livro acusando seu próprio governo de planejar e participar dos ataques de 11 de setembro. Não teríamos sido bons com você. Eles teriam zombado de você e a atenção das pessoas teria sido desviada da mensagem do livro. Gary, como os animais que fizeram aquilo conseguiram sem que as pessoas descobrissem? Artem, 4 agentes da CIA, atuando como um pessoal de segurança, de manutenção, precisaram apenas de algumas semanas para plantar os cupins, que foram detonados por um sinal de raio. Os supercupins, do tipo que foram utilizados, não são muito volumosos. Eles são menores, mais avançados e muito mais poderosos do que outros. Sente-se e complete tudo isso, contemple tudo isso, e então tente perdoá-los. Continua a mesma projeção que sempre foi, Gary. Tente ver além dela, tente ver a realidade do espírito. Gary, ok, mas isso é difícil. Há alguns anos eu não estaria pronto para ouvir isso, nem sei se estou agora. Porchat, lembre-se, não torne isso real. Apenas registre e depois perdoe. Como se você estivesse assistindo a um videogame de realidade virtual, sem mais ninguém na sala, só tu. Na realidade não há ninguém além de você, exceto o Espírito Santo, e nem há ninguém na tela. O que você vê não é verdade. E com isso vamos desaparecer por um tempo. Nós amamos você, Gary. Mantenha a cabeça erguida e continue perdoando. Você nos honra. Escolha o milagre do perdão, porque como J ensina, corresponde à realidade estar só no espírito, e o milagre reconhece apenas a verdade. Devido ao tempo decorrido entre o início e a conclusão da obra, este parágrafo está escrito no tempo presente, embora os fatos já estejam no passado.